Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os direitos autorais. Então, gente, essa é uma conversa, não vou nem dizer que é polêmica, porque é algo que é muito debatível hoje em dia. Então, é o seguinte: antigamente, no início, nos primórdios da interpretação como uma profissão, discutiu-se a questão da gravação da voz do intérprete. Se era permitido, se não era, se tinha que se pagar por isso ou não. Então, tudo isso hoje em dia é um pouco mais flexibilizado. Por quê? Porque antigamente, de fato, se você comercializa esse produto que você está vendendo agora em vários idiomas, porque na interpretação, se você gravar a interpretação, você não vai ter mais só a comercialização no idioma original, mas também nos idiomas interpretados. Só que para gravar a voz do intérprete antigamente era necessário de um gravador externo, era um pouco mais complexo de fazer essa gravação. E também antes de a gente migrar 100% para o remoto, de uma forma assim bem mais consolidada a partir de 2020, já existia a interpretação remota, mas era um primórdio, era muito pontual, era uma coisa ali ou aqui. E depois que a gente teve que ser forçado a trocar, migrar todos os eventos que eram presenciais para o remoto e depois mudar para o híbrido, depois que não teve mais que ficar só no remoto, mas começaram a voltar os eventos presenciais, nunca mais os eventos presenciais foram os mesmos. Sempre, quase sempre, quando são conferências, tem uma transmissão também via YouTube, via Zoom, via outras plataformas, para poder dar acessibilidade para as pessoas que não estão ali presencialmente, mas que também querem assistir, também pagam por aquele seminário, ou mesmo assistem gratuitamente e precisam daquele acesso online. O problema disso é, antigamente tinha essa questão do direito autoral, da voz do intérprete, não apenas do direito autoral do material em si, que na verdade, inclusive, todas as vezes que a gente participa de eventos, a gente costuma assinar contratos de confidencialidade para poder falar para o cliente que a gente não vai divulgar aquele material, e é de bom tom, se não oferecem para a gente esse contrato com essa cláusula de direitos autorais, que a gente mesmo faça esse documento de NDA, né, que é esse Non-Disclosure Agreement, esse acordo de confidencialidade que o intérprete tem, já faz parte da boa prática da interpretação, a gente não divulgar o material de ninguém, mas ainda existe essa situação do direito autoral do intérprete, que, como eu disse, agora é um pouco mais debatível em relação a pagamento dessa voz do intérprete, porque o que que acontece? A gente pode sim fazer uma cobrança se esse material for comercializado, por questão até de royalties pela nossa voz, como se fossem assim, os royalties do livro que vai ser publicado. O tradutor, por exemplo, faz o livro e ele não continua ganhando por isso. É uma vez só e tudo mais. É isso. Vai ser comercializado no outro idioma depois que ele traduziu, mas ele ganha uma vez só por aquele trabalho. E no caso do intérprete, existe essa margem de negociação ali para a gente pagar, cobrar um pouco a mais, cobrar uma taxa se esse arquivo for ser comercializado e está usando a nossa voz. É o nosso direito autoral. Agora, hoje, com esses eventos híbridos ou remotos, a gravação já é embutida, já é automática. Já começa o evento, eles gravando e não tem mais essa licença, eles não pedem mais a nossa autorização, ou a gente mesmo acaba não se impondo no início da contratação em relação a isso, sabe? Então, o que eu diria? Que a gente pode deixar esse valor embutido já no nosso serviço do direito da gravação e até deixar discriminado no item do contrato que a gente está cobrando essa taxa pela gravação da nossa voz.
E se o contratante vier questionar esse valor, a gente explica tudo isso que eu acabei de dizer. Que a gente está cobrando pelo fato de que aquele material pode ser comercializado depois e que a gente está autorizando e que ele não precisa pagar depois, que ele pode já pagar adiantado por essa taxa da nossa voz está sendo gravada, não sei o que a gente está dando isso de cortesia, muitas vezes, que é um valor simbólico, não sei o quê. Então, assim, tem essa negociação, essa margem para negociação aí em relação aos direitos autorais da nossa voz. Agora, acontece que, voltando para a questão do cliente disponibilizar materiais para a gente, muitas vezes a gente precisa quase que implorar para as pessoas compartilharem o material da apresentação delas conosco. Mas as pessoas precisam entender e a gente precisa ensinar isso sempre para o nosso cliente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dezenas de vezes, porque a gente precisa insistir em receber material previamente para a gente poder estudar em tempo hábil, para poder fazer um glossário para aquele evento e fazer o melhor trabalho possível. E a gente precisa ensinar para o cliente também que ao compartilhar esse material, não só a gente não vai divulgar esse material, mas que realmente vai ser para fins de estudo e para a gente conseguir passar a mensagem dele no outro idioma da melhor forma possível, tão eloquentemente ou até assim, melhorando o discurso dele no outro idioma, caso a gente veja que tem alguma parte que está confusa e a gente tenta sintetizar, deixar aquela mensagem um pouco mais entregável para a plateia. Então, assim, são várias questões em um tema só, né? Essa questão do direito autoral do material compartilhado e a questão do direito autoral da gravação das nossas vozes. E o que que vocês pensam a respeito disso? Vocês já tinham ouvido falar dessa taxa que a gente precisa cobrar extra para o cliente para gravar a nossa voz? Vocês já tinham cogitado cobrar isso sem saber que isso já existia formalmente na profissão? Quais são as suas opiniões em relação a isso? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, né? Curtam isso, comentem aqui embaixo para novos conteúdos, escrevam o que que vocês acham que é interessante em relação a isso, se você já tinha ouvido falar sobre isso. Compartilhem com seus coleguinhas e ativem o sininho para os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo tema, no próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchauzinho!